Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do curso Tecnológico Superior de Gestão Pública em Curitiba e todo o território nacional. Hoje nós vamos debater artesanato, cultura e renda. Este programa também está sendo apresentado pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA, a CWB TV. A nossa primeira entrevistada é a artesã Deunilda Machado. Deunilda Machado é presidente da Associação de Núcleos Artesanais de Vizinhança de Curitiba, a ANAVE. Ela é artesã há mais de 25 anos, atuando na área de decoração, tecelagem e pintura em seda, e também é presidente da Federação das Associações e Cooperativas de Artesanato do Estado do Paraná. Deunilda Miller Machado. É um prazer muito grande tê-la em Gestão Pública em Debate, e hoje nós vamos falar sobre este tema que em praticamente todas as cidades, todos os municípios, sempre se encontra um artesão. Eu gostaria que você, inicialmente, nos falasse a respeito de como está a organização dos artesãos, não apenas em Curitiba, no estado do Paraná, mas em todo o Brasil, já que você é uma liderança nacional nesta área há muitos anos. Eu mesmo, há muitos anos atrás, era o jornalista responsável do Informa ANAVE, que é esse jornal da ANAVE, que é a associação aqui de Curitiba, e agora ela está completando, já completou, né? Podemos dizer assim, 25 anos. E então eu acompanho o teu trabalho há tantos anos, Deunilda. Eu gostaria que você nos falasse a respeito da organização. Os artesãos estão mais conscientes da sua atividade, da sua profissão? Como é que está esse trabalho de organização dos artesãos em nosso estado? Primeiramente, boa tarde a todos, né? É um prazer muito grande participar com o senhor aqui nesse programa. E os artesãos de Curitiba, nós temos 5 associações de artesanato aqui em Curitiba, e temos a Federação das Associações e Cooperativas de Artesãos do Paraná. E a federação agrega mais de 130 associações em todo o Paraná. Em todo o estado? Todo o estado. Hoje, Deunilda, nós podemos dizer que são regiões específicas que os artesãos estão atuando em nosso estado, ou os artesãos estão em praticamente todas as cidades paranaenses? Não, então, em todas as cidades paranaenses. Eu acho que todos os municípios do Paraná existe uma associação de artesãos. E em função, digamos assim, até pelas nossas características culturais, étnicas, o nosso artesanato aqui ele é bastante diversificado. Como é que você identificaria o artesanato paranaense? Realmente, o nosso artesanato é bem diversificado pelas várias etnias que existem no Paraná, né? Inclusive, quando nós participamos nas feiras, o Paraná é dos estados mais visitados pela diversificação de produtos, porque dali eles encontram todos os produtos, né, no estande do Paraná, que seria todas as etnias, ucraniana, a machetaria, a italiana, a polonesa, né, a indígena. Então, ela é bem diversificada, o nosso artesanato, a madeira principalmente, né, que era antigamente era o mais forte do Paraná, a madeira. Né? O artesanato em madeira. Em madeira. E agora já com um pouco de controle, né, do meio ambiente, então está menor o artesanato na madeira. Mas ainda temos algum produto, alguns artesãos que trabalham com a madeira reciclada. Ah, sim. Então eles procuram, né, nas sobras, sim, em oficinas, em marcenarias, aqueles restos de madeira e trabalham com artesanato. E até as diversas etnias, como nós dissemos, as várias culturas, também fazem com que haja uma diversificação muito grande, né? Porque
O artesanato, por exemplo, italiano, ele é diferente do artesanato ucraniano, que aqui é muito forte no nosso estado. O ucraniano é bem forte, tem a colônia ucraniana, né, aqui em Curitiba, a Associação de Ucranianos, né, é muito forte o artesanato ucraniano aqui em Curitiba. E me diz uma coisa, e os programas governamentais nessa área? Há incentivo? Eu acompanho você já há muitos anos, eu sei que você é uma guerreira, uma pessoa que luta, que se esforça, mas a gente não, nesses últimos 25 anos ali, existem políticas públicas, podemos assim dizer, para o artesanato? Você até está apresentando aí um resfriado, esteve recentemente em Belém do Pará, que devia estar uns 40 graus, e retornou a Curitiba. Esses dias aqui estamos o clima está bastante mudado aí, com frio, com mudança de temperatura, mas você observa que em relação a outros estados e em relação ao Brasil mesmo, existem políticas públicas para o artesanato ou ainda o artesanato vive mais do esforço dos próprios artesãos e das entidades que organizam os artesãos no nosso país? Realmente, Paraná, nós já tivemos programas ótimos no Paraná, né, e infelizmente atualmente não temos mais nenhum programa que atenda o artesão, e realmente a gente sobrevive através das associações, do esforço da associação, da federação e dos próprios artesãos que tiveram que se unir para poder sobreviver. Inclusive tem a cooperativa que reuniu os próprios associados, né, para poder pagar o aluguel da sede, para poder sobreviver. Estão fazendo escala porque realmente não tem apoio nenhum. No Paraná não temos nenhum apoio para o artesão. Então, uma outra, eu gostaria até que você nos falasse, sempre a dificuldade é mostrar o seu produto. O artesão tem essa dificuldade. Hoje a internet possibilita que você coloque o teu produto em contato com os compradores de todo o mundo, mas existem políticas, por exemplo, para o artesanato, para o artesão, para até ele exportar os seus produtos. Como é que está essa área, Deunilda? Até inclusive nós estamos fazendo um projeto com o Banco do Brasil, DRS, que é o Desenvolvimento Regional Sustentável, e nós estamos fazendo parcerias. Aí vamos fazer parceria com o Correio, que hoje ainda é um incentivador da exportação, é o Exporta Fácil pelo Correio. E nós estamos fazendo essa parceria, né, com o Banco do Brasil, com o Correio. Inclusive abriu a loja virtual no portal do Correio para poder exportar. Tá, uma loja virtual. Vai ter sim, dos artesãos paranaenses ou do Brasil todo? A princípio do Paraná, né? Curitiba, isso é um projeto piloto. Para Curitiba e depois estender para o Paraná e possivelmente, se Deus quiser, para o Brasil todo. Sim. Você participa dos movimentos nacionais dos artesãos. Há um projeto de lei do deputado Eduardo Valverde, do estado de Rondônia, que cria o Estatuto do Artesão. Vocês parece que têm debatido muito esse estatuto, são centenas de profissões que estarão regulamentadas. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito deste projeto, desse Estatuto do Artesão e o que isso vai mudar na vida dos artesãos brasileiros. Esse projeto é do projeto 3.926, né, de 2004, que já passou por 3 comissões no Congresso Nacional e este ano seria a última comissão, seria do Justiça e Trabalho. Isso na Câmara dos Deputados? Na Câmara dos Deputados, em Brasília. Então, o senhor sabe, cada comissão, né, tem um relator, então não foi ainda eleito o relator do projeto em Brasília. E em março nós estamos já, como o senhor falou, nós fomos em Belém, né, em Belém do Pará, para falar sobre, nós temos discussão no Brasil inteiro, tem Brasília, Pernambuco, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, e para poder discutir o que é melhor para o artesão, que não podemos só nós dizer o que é melhor para nós, e sim o Brasil inteiro. Então nós estamos em cada região, indo por região, para ser mais fácil de trabalhar, para ver o que o artesão que seja melhor para ele.
E nós vamos agora em março, para lá, março ou abril, para levarmos essas propostas, né, para a nova comissão. Seria a Comissão do Trabalho. Do Trabalho, Justiça. Então, eu até vou fazer um parênteses aqui, explicar como é que é votado um projeto no Congresso Nacional. Os projetos de iniciativa dos deputados, eles necessariamente, não é necessário eles passarem pelo plenário, que tem 513 deputados, eles são votados em comissões. Essas comissões têm o caráter terminativo. E sendo aprovado, agora está na terceira comissão, ele vai para o Senado, e no Senado também ele poderá ser votado em comissões, e aprovado em todas as comissões, ele vai para a sanção do presidente. Sim. Então, é importante os nossos telespectadores saberem disso, porque as comissões, normalmente, elas fazem audiências públicas, elas ouvem a comunidade. Agora vem para a Comissão de Trabalho. Essa é uma comissão muito importante do Congresso, da Câmara dos Deputados. Depois, certamente, terá o mesmo trâmite no Senado. Mas eu observei aqui nesse projeto, Deonilda, de que, além de definir o que é, digamos, o artesanato, ter uma lista das atividades artesanais, eu estava contando aqui, mas tem mais de 300 atividades que são consideradas como artesanato, né? Também ele vai criar um registro do artesão. Isso é importante não apenas para o reconhecimento da atividade, mas também para que esses trabalhos sejam certificados, o próprio artesão tenha no futuro, quem sabe, uma previdência, uma aposentadoria. Eu gostaria que você explicasse um pouco a respeito do conteúdo do projeto, né? Realmente, o DAI seria a regulamentação e o reconhecimento da profissão do artesão, né? Que seria o artesão, foi uma das primeiras profissões até do mundo, né? Exatamente. E com essa regulamentação, a identificação do profissional como artesão. Certo. E também com a Previdência Social também seria um benefício, porque daí atualmente, até nós contribuímos como autônomo. Para a Previdência Social, nós podemos contribuir como autônomos, com 20%, e do ano passado, que teve a lei da micro e pequena empresa, né, pode ser com 11%, que também pode contribuir. Se o artesão, ele constituir uma microempresa, então? Não, sem isso. Como autônomo mesmo. Como autônomo, ele pode contribuir com 11%. Certo. Que, inclusive, nós levamos esse projeto solicitando lá no Congresso, no Ministério, né, para os nossos deputados, foi o deputado Osmar Dias, nós levamos para eles lá o pedido. O deputado ou o senador? O senador, perdão. O senador, perdão. Não é que Álvaro Dias tem um deputado, que agora é deputado estadual, mas era deputado. Mas o senador Osmar Dias. Né? E foi encaminhado para o deputado Luiz Carlos, federal, né, o Luiz Carlos Rauli, que foi o relator da micro e pequena empresa, né, que ele foi relator, sim. E ele já sabia da nossa necessidade aqui no Paraná, aí, inclusive a isenção do artesão, do ICMS do artesão, foi ele quando secretário da Fazenda, do governo do Estado. Aqui no Paraná, né? E ele, sabendo da nossa necessidade, incluiu na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 11%. Certo. Então, o artesão pode contribuir com 11% para a Previdência Social. Ótimo. Daí você recebe todos os benefícios. Todos os benefícios, até com a aposentadoria máxima, sim. Que seria de 10 salários mínimos? Não, daí seria 11%, seria só para um salário mesmo. Para ele se aposentar com um salário mínimo. Agora, se ele quiser com mais, aí seria com 20%, aí contribuir com 20%, que daí seria mais de um salário para poder se aposentar. Certo. Então, uma outra questão, dona Deonilda, diz respeito aos próprios programas que a senhora falou. Aqui em Curitiba tem uma instituição até bem sucedida, que é Todas as Marias, que é uma espécie de uma cooperativa que tem ali na Vila das Torres e que fabrica bolsas e parece que exporta, e é reconhecido não apenas aqui no nosso estado, mas são trabalhos muito bem aceitos fora do nosso país também, né? Sim.
Os trabalhos lá da Avenida das Torres, do Clube de Mães, que dá até amigos nossos lá. Começou com o Clube de Mães, então? Com o Clube de Mães. É o Clube de Mães, daí o projeto é as Três Marias, né? E que trabalham, realmente os trabalhos delas são muito bem aceitos e muito bonito também, os trabalhos do pessoal, lá da Avenida das Torres. Sim. O projeto aqui do Estatuto do Artesão, ele prevê também um programa nacional de fomento às atividades artesanais e cria o Conselho Nacional do Artesanato e o Serviço Brasileiro de Apoio ao Artesanato. Hoje, praticamente não existe, nem a nível federal, a estadual você disse que também não tem programa nenhum. Existe algum programa a nível federal para os artesãos, fora essas linhas de crédito que você comentou do Banco do Brasil? Tem alguma coisa assim que o artesão possa ir lá buscar recursos, apoio, capacitação? Não, realmente na linha federal tem até o programa do artesanato brasileiro. Certo. Tem o programa do artesanato brasileiro, que a gente participou da fundação e tudo, em 91, que foi esse livro aí. Aqui? Esse livro foi... É o resultado desse programa, desse programa, desse programa. Inclusive, dia 19 de março é dia do artesão, né? 19 de março. É dia do artesão. Então, é o MIDIC, né, que é o Ministério do Desenvolvimento de Brasília, que trabalha com o programa. E no Paraná, aqui quem trabalha com o programa aqui no Paraná é a Provopar. A Provopar estadual que trabalha com o governo federal, né? Mas fica meio restrito, sabe? O artesão, infelizmente, não é bem atendido, não. Mas esses programas que agora estão previstos... Fica muito político, dentro da área política, e o artesão fica de fora. De fora. O que seria escola mesmo para a formação de artesãos, praticamente nós não temos, né? A gente sabe de cursos... cursos que eventualmente o governo desenvolve, mas uma escola de artesanato, como tem muitos lugares, por exemplo, tem a escola do circo, que as pessoas aprendem a ser artista de circo. Pelo menos eu acompanho há muitos anos o trabalho de vocês, mas não existe assim uma escola onde digo, bom, essa é a escola do artesanato brasileiro, paranaense, curitibano. Não existe. Na área do artesanato não existe. Aí, como o senhor perguntou ali da regulamentação da profissão do artesão, né? Que daí o nosso objetivo, na realidade, que seja solicitando ao governo federal uma secretaria que trabalhe com o artesanato, né? A Secretaria Federal, para poder ter uma direção melhor para os artesãos do Brasil, que não fique só dentro do governo, né? E essas federações... Temos várias federações do Brasil inteiro, possa também ser atendida. A questão da certificação, da qualidade do produto artesanal. Nós sabemos que, como você disse, o artesanato, ele já, durante muitos milênios, a humanidade só produzia peças artesanais, né? Sim. Com a Revolução Industrial é que o artesanato perdeu, digamos, aquela importância que tinha, mas hoje a gente observa que ele está recuperando. As pessoas querem uma peça exclusiva, querem uma roupa exclusiva, ou mesmo um adereço, só objetos, digamos assim, eletrônicos, automóveis. Mesmo automóveis, às vezes, tem aqueles que são únicos e exclusivos, são os que têm mais valor, né? É verdade. Mas um aparelho de televisão, ou uma câmera, qualquer coisa assim, é claro que isso aí é fabricado em quantidade dentro de certas características de qualidade. Mas vocês também estão preocupados com a qualidade do produto artesanal e com a certificação disso, né? Com certeza. Inclusive, o próprio consumidor exige, né? Porque nós temos como artesanato, nós temos que também respeitar todas as leis que gera o Brasil, né? Então, dentro do Inmetro, tem que ter o selo do Inmetro, o brinquedo, para poder passar, o sabonete, tem que ter um laudo, um químico. Então, nós temos que ler, como artesanato, mas nós temos que seguir todas as normas
nacionais, regulamentadas. Né? Regulamentadas, tem que ser. Porque uma pessoa que vai usar uma criança, né? Então tem que ter uma responsabilidade também, né? Certo, exatamente. Em relação aqui, hoje nós podemos dizer que, você falou que o artesanato na madeira, ele diminuiu em quantidade aqui no nosso estado, em função até da questão ecológica, do aproveitamento da própria madeira, que hoje há toda uma preocupação nesse sentido. Mas quais são as áreas hoje que o artesanato tem se desenvolvido? Eu observo, por exemplo, que até das garrafas PET tem saído tanta coisa bonita, interessante, né? Sim. Porque isso são produtos que estão aí aos milhões e que as pessoas acabam consumindo, e que muitas vezes essas embalagens elas levam décadas, séculos para se deteriorarem na natureza. Então, aquilo que poderia ser considerado o lixo, né, acaba se tornando um objeto de arte. De arte. Realmente, com a preocupação do meio ambiente, né, vários artesãos, né, utilizam essa matéria-prima que seria jogada no lixo e fazer peças decorativas muito bonitas, inclusive vassouras, tecido, que tem pessoas que até usam para fazer tecido de garrafa PET, tem, sim. É possível. É possível fazer. Então, a reutilização desses produtos, né, para não jogar no meio ambiente. Então, tem muitos artesãos que utilizam esse produto para poder fazer uma peça artesanal. Ótimo. Uma outra questão, Deunilda, diz respeito às técnicas. Nós sabemos que o artesão, muitas vezes, ele é a única pessoa que sabe fazer aquele determinado produto. E um dia ele acaba morrendo e fica sem os sucessores. Há uma preocupação por parte de vocês, das cooperativas, das associações, de que esse conhecimento, que muitas vezes é milenar, ele possa ser transmitido para outras gerações? Como é que vocês trabalham essa questão dentro da associação? Inclusive, nós temos o exemplo do Laurentino, né, que é o catavento daqui do Paraná, né, de Curitiba. O catavento, o Laurentino trabalhou, ensinou para o filho, aí um filho continuou fazendo o catavento, Francisco, a Denise já fez aqueles marionetes tá? E então daí já vão passando de pai para filhos, né? E tem outras pessoas também, ucranianos também, que participam de cursos, repassando para outras pessoas. Agora, quando é etnias, assim, geralmente é mais restrito nas pessoas, né? Naquele grupo, que tem até dentro do sangue, né? Aquela etnia, tradição, que tem um significado muito especial para eles, o único deles, né? Então, quando é etnia, geralmente fica mais no grupo de... Um significado cultural. Cultural, sim, porque é uma tradição que eles vieram para o Paraná, né? Para conservar aquela tradição. Então, não passam para outras pessoas. Agora nós estamos chegando no período da Páscoa e todo mundo lembra dos ovos, as pêssacas. Que são produzidos pelos ucranianos, né? E que é um artesanato muito interessante, né? O ucraniano, polonês também, né, faz. Dizem que tem algumas práticas artesanais que vieram aqui para o Brasil, que nos países de origem nem mais fazem, né? Nem mais usam. Realmente. Quer dizer, o pessoal lá da Itália, da Polônia, da Ucrânia, quando eles precisam desse produto, tem que vir buscar aqui no nosso país, porque aqui se mantém aquela tradição de 100 anos atrás, 120, 150 anos. Inclusive o Jorge Seratiuk, né? Ele é um artesão, ele pinta as pêssacas, e ele foi há uns 3 anos para a Polônia, para reensinar as pessoas a pintar as pêssacas, a fazer as pêssacas, que as pessoas pararam, né, daquela cultura e não sabiam mais fazer. Então, eles importaram o polonês de Curitiba para ir ensinar lá produzir, né? Lá na Ucrânia, na Ucrânia. Isso. Então, nós entrevistamos na primeira parte de Gestão Pública em Debate a dona Deunilda Machado, ela que é presidente da Federação das Associações e Cooperativas de Artesanato do Estado do Paraná.
O tema é artesanato, cultura e renda. Muito obrigado, um prazer Obrigada grande. A você. Eu queria deixar para você a caneta da associação. associação. Uma caneta, olha aqui, a caneta que comemora os 25 anos da nave. E aqui o detalhe é o estojo, né? Que está sendo, que é todo feito artesanalmente. Muito obrigado, Adeunilda. De nada, muito obrigado. Satisfação. Obrigado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de Gestão Pública em todo o território nacional. Ele também vai ao ar pela TV Comunitária de Curitiba, Canal 5 da NET, 72 da TVA. CWB TV é o nome da TV Comunitária de Curitiba. Hoje nós estamos debatendo artesanato, cultura e renda. O nosso segundo entrevistado é Wilson Estevão Guimarães, fundador da Feira do Artesanato de Curitiba. Podemos assim considerar um dos primeiros artesãos da nossa Feira do Artesanato, presidente fundador da APAEP, uma das primeiras associações de artesãos de Curitiba, e também foi presidente do Sindicato dos Artesãos. Wilson Guimarães, eu inicialmente quero agradecer a sua presença em Gestão Pública em Debate. Você tem muitas histórias a contar a respeito do início deste movimento do artesanato aqui em Curitiba, pelo menos nesta fase moderna, né? Já que o artesanato é uma atividade que acompanha o homem desde os primórdios da civilização. Aliás, hoje nós podemos dizer de que as pessoas estão buscando produtos exclusivos, elas já valorizam mais o artesanato, em função de que praticamente tudo é massificado, então as pessoas querem algo que seja próprio, que foi feito especialmente para elas. Você que está há tantos anos nesse ramo, você tem visto isso também, Wilson Guimarães? Sem dúvida. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e de dizer do prazer, da satisfação que nós temos de estar aqui com vocês. O artesanato hoje vive um momento quase que de retorno de uma certa valorização que ele teve na década de 70, princípio de 80. Né? E depois, com a grande revolução industrial, acabou se perdendo um pouco da preferência. Né? As pessoas queriam alguma coisa mais moderno, aquela história toda. E hoje existe um retorno da procura do artesanato, devido à sua originalidade, à sua qualidade e à sua individualidade, né? Visto que cada produto praticamente leva a identidade do artesão. Eu estava vendo aqui algumas fotos, Will. Você foi um dos primeiros artesãos de Curitiba na década de 70. Como é que começou a Feira do Artesanato de Curitiba? Esta foto aqui é
De que ano, mais ou menos? Esta foto foi o princípio da feira de domingo, no Bebedouro. Ah, sim. Quando... No Bebedouro, ali onde é hoje, ali no Largo da Ordem. No Largo da Ordem. Né? Ali ela se foi denominada Mercado das Pulgas. Isso em que ano começou? Isso foi aproximadamente em 1971. Ah, 71. De 70 para 71. Né? E você quando veio a Curitiba, você veio para estudar aqui e aprendeu, você morava num lar. Como é que foi o início da tua vinda a Curitiba? Parece que você veio com 14 anos aqui para estudar numa casa de recuperação de jovens, não sei como é que era a situação. Não, Jorge, na realidade eu vim para Curitiba sozinho, né, em 1969, e tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma professora, e que me abriu as portas da FAMA, que então era FAMA, Fundo de Assistência ao Menor Aprendiz. Ah, ao Menor Aprendiz. Então a FAMA tinha alguns convênios de trabalho, por exemplo, ela encaminhava os moradores para a Caixa Econômica, para o INPS, então era essa a função da FAMA. Né? Então, na realidade, era muito difícil de ingressar na FAMA. Mas tinha alojamento, essa FAMA? Sim, era uma casa normal que tinha aproximadamente 40 jovens que moravam. Era administrada pelo Dr. Manuel Vicente Oliveira Melo, né? E o Tenente Hoje Raul, na época. Não existe mais essa FAMA? A gente não tem notícia mais, Jorge, infelizmente. Né? E nessa época eu fui trabalhar no INPS, depois tive a oportunidade de ir para o escritório de advocacia do professor João Regis Fassbender Teixeira, né? Inclusive tinha ali um grande advogado trabalhista aqui de Curitiba. Sem dúvida. E uma pessoa fantástica. E ele sempre insistia e gostaria que eu seguisse a carreira jurídica. A carreira jurídica na área trabalhista. Mas a minha tendência já era outra e em 1970 eu abandonei tudo para fazer artesanato. E você aprendeu a lidar com couro como, Wilson? Olha, Jorge, aí é uma coisa que praticamente estava no sangue, porque o papai... Ah, o seu pai? Meu pai já fazia algumas coisas exclusivas para ele, de uso próprio, em couro. Você é natural de Maringá, né? De Jandaia do Sul. De Jandaia do Sul. Jandaia do Sul. E aí conheci uma pessoa que era o Ronaldo Leão Rego, que trabalhava com couro. Então foi uma oportunidade de eu começar a me aproximar do artesanato isso novamente. Com 15, 16 anos, nessa idade? 14 para 15 anos. Você aprendeu? Eu retomei, né, essa atividade que eu já tinha com trabalhos em couro. Eu estou vendo aqui uma outra foto, até ali no pátio da Catedral. Que feira foi essa aqui, Wilson? Essa feira, essa vista de baixo, embaixo, essa imagem de baixo, é na Praça Tiradentes, em aproximadamente 1978, 79, quando a feira foi transferida da Praça Zacarias para Tiradentes. Ah, começou na Praça Zacarias, então, a feira do artesanato? A feira, na realidade, começou, eu até gostaria de aproveitar a oportunidade de fazer uma menção e uma homenagem a algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver, que fizeram parte de um grupo, aproximadamente de 8 pessoas, que iniciaram a exposição de artesanato em Curitiba, que se realizava de 1998 para 99, Desculpa, 68? Perdão, 78 para 79, nas pérgolas. Ou 68, desculpe. Não, 68. 68, né? E nas pérgolas que ficavam na Travessa Oliveira Belo. Oliveira Belo. Né? Que é aquela travessinha hoje do Palácio Avenida. Ali não existia ainda o calçadão, nada? Não existia nada. E depois, em 69, foi transferida para a Praça Zacarias. Né? Então lá, algumas dessas pessoas... Vocês trabalhavam todo dia ali, Wilson? Não, apenas no sábado. No sábado. Apenas no sábado. E quem eram essas pessoas que começaram lá com você? Então, Jorge, ali nós tivemos o Ronaldo. O Ronaldo? Ronaldo Leão Rego, que é um arquiteto. Sim. Muito bem sucedido. A Lélia, que era a esposa dele. O Tokio Sato.
O Kiyosaki, ele fazia o quê? Trabalhava com couro também. Ah, com então couro. foram 2 pessoas na área de couro. Liane Fransato, depois tinha Janete, Renato Godi, enfim, eu não lembro de todos os nomes, mas em nome desses que eu mencionei, é uma homenagem a todos aqueles que tiveram a iniciativa de criar, né, essa oportunidade que hoje nós temos na feira, aproximadamente em torno de 1.300 expositores. Isso na feira de domingo? Na feira de domingo, né, fora as outras feiras de bairro, feiras de etc, bairros, né? A dona Deunilda Machado nos disse que só no Paraná tem cerca de 25 mil artesãos associados em associações. Mas no Brasil se calcula que são 10 milhões de artesãos. A grande maioria, evidentemente, não são associados a entidades, né? Vocês fundaram a primeira associação dos artesãos em que época? Olha, em 1986, né, começamos em 85 um movimento da ProUna, que era um movimento nacional buscando a união e o desenvolvimento do artesanato e a regulamentação da profissão. E em 87 nós fundamos a PAEP, que foi a primeira associação profissional. E depois, em 89, nós fundamos também o primeiro sindicato dos artesãos do Brasil? Do Paraná. Foi o segundo do Brasil na época. Então, tudo isso voltado com o objetivo de incentivar o artesão a se organizar, a se mobilizar em busca do reconhecimento. Certo. Hoje podemos dizer assim, Wilson Guimarães, que a nossa feira do artesanato aqui de Curitiba, dos domingos, pela variedade de produtos expostos, até pelos aspectos culturais e étnicos dos nossos artesãos, é uma das mais vivas, digamos assim, do nosso país. É uma atração turística da cidade, a nossa feira? Sem dúvida, Jorge. Hoje a nossa feira é considerada a segunda maior feira do Brasil. Né? E a primeira a primeira é Belo Horizonte. A Belo Horizonte mas Belo Horizonte ainda tem alguns participantes da feira que não são considerados artesãos, né? Que é agregado à feira. Então, por isso que ela se torna... O que não seria o artesão? O vendedor ambulante? É o vendedor ambulante, basicamente se resume nisso. E nós temos também que considerar e não esquecer desse detalhe que a feira hoje em Curitiba, a Feira de Artesanato Largo da Ordem, é o principal encontro dos curitibanos e a principal referência turística de Curitiba nos finais de semana. Né? Então, nós até sentimos que as autoridades esquecem um pouco da importância da feira para a sociedade curitibana. Alguns anos atrás, a feira também se realizava os sábados e as quartas-feiras lá na Praça Rui Barbosa. Daí o prefeito da época, ele construiu lá uma rua da cidadania, colocou os artesãos todos dentro daquele local, só que me parece que o público que tinha aquele hábito de ir às quartas-feiras, de ir aos sábados, desapareceu. E os próprios artesãos, muitos ficaram deprimidos, alguns morreram. Como é que você vê essa situação? O artesão, se chover no domingo, perdeu o domingo. Mas hoje o artesão de Curitiba tem apenas um dia para trabalhar e dá para viver. Eu sei que é uma dificuldade muito grande, mas todos os dias o artesão também ele tem que preparar o seu produto. Mas se tivesse mais opções, quarta-feira ou no próprio sábado, não seria assim mais interessante até para o próprio desenvolvimento do artesanato? Sem dúvida, Jorge. Você mencionou a chuva. Se chover um domingo, isso representa 25% da renda mensal do artesão. Se chover 2 domingos, 50%. Sim. Né? E nós tivemos experiência agora em janeiro que o mês todo domingo. Quer dizer, complicou a vida do artesão expositor da feira. E com relação à Praça Rui Barbosa, essa feira, justamente nós mostramos uma imagem há pouco, se realizava na Praça Tiradentes. Então, ela já foi transferida
Praça Zacarias para Tiradentes, depois de uma reforma na Praça Tiradentes, inclusive com o objetivo de reavivar a praça, né? E depois foi feita uma reforma na Praça Rui Barbosa e foi então transferida para a Praça Rui Barbosa, né, que seria uma alternativa interessante. Depois que a feira se solidificou, né, que se tornou conhecida, acabou se criando a feira de domingo, perdão, a feira de quarta-feira e feiras especiais. E acabou se tornando quase um hábito as feiras especiais, que tinha feira quase todos os dias na semana, tirando a característica da feira, né, desde que o artesão tinha que participar da feira, ele tinha que estar expondo. Então não tinha tempo hábil para ele produzir seus trabalhos. Né? Isso, inclusive, facilitou, infelizmente, foi um grande incentivo à revenda nas feiras de artesanato, de artesanato de terceiros e de produtos industrializados, etc. Inclusive, alguma coisa vinda de fora. E depois, com um projeto que seria criado o terminal principal do centro de Curitiba, o terminal de ônibus, então, para que os artesãos não ficassem sem nenhuma alternativa, se criou a desculpa da Rua da Cidadania, né, que foi feito lá um ambiente escuro, praticamente um cubículo de 2 metros. Não, acho que dá menos que isso. 1,5 metro aproximadamente, por 2 metros, né, para o artesão sobreviver. Então, tirou totalmente aquela característica especial de uma feira de artesanato. O nosso programa é assistido por alunos em todo o Brasil, mas nós estamos dando ênfase a esse aspecto de Curitiba, o Wilson Guimarães, justamente porque aqui tem uma experiência muito grande, né, nessa área. Quer dizer, se você tira aquela espontaneidade do artesanato que a pessoa possa encontrar na rua ou na praça, ele já perde a característica, parece que já não é mais um produto artesanal, né? É interessante isso, né? Inclusive, o que as pessoas que nos visitam no domingo, nos dá o prazer da visita deles, vindo de fora, sempre comentam: toda vez que eu venho a Curitiba, eu não deixo de vir na feira de artesanato, porque é um ambiente de liberdade, as pessoas se sentem seguras no meio de tanta gente. Graças a Deus, o nosso ambiente é um ambiente muito sadio e cheio de ofertas de produtos diferenciados e alternativas para que as pessoas possam consumir e levar suas lembranças para as regiões de origem, né? Hoje nós observamos, por exemplo, você vai num shopping em Curitiba, aqui tem vários, as lojas são sempre as mesmas. Você vai num shopping em Brasília, é as mesmas lojas que estão em Curitiba. Vai num shopping em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, praticamente não mudam, né? Agora, até seria uma questão, digamos assim, do próprio marketing dos shoppings, porque as pessoas, se tivessem ali, alguns shoppings até têm feito essa tentativa de ter lá o artesanato local, aquela coisa, porque é a única coisa que está se diferenciando. E eu falo de Curitiba, do Brasil, mas você vai em praticamente todo mundo, tem algumas lojas que são globalizadas, né? Você encontra em qualquer shopping que você for, você encontra. Vocês têm recebido proposta de shoppings ou eles acham ainda que os artesãos são concorrentes e que não pagam impostos? Aquela chiadeira que a gente observa desses setores que dominam a economia e não percebem que essa atividade, do artesanato, é, digamos assim, a maior fonte de emprego e de renda do país. Isso, segundo a dona Deonilda Machado, a nossa entrevistada anterior, a riqueza gerada pelo artesanato no Brasil só perde para a indústria automobilística. Sem dúvida. Veja, Jorge, hoje nós praticamente vivemos a globalização da imagem, né? Então, às vezes as pessoas saem na rua, está todo mundo com a mesma cara. E o artesanato tem essa peculiaridade que é a individualidade dos produtos, não é? Por mais que o artesão tenha uma produção um pouquinho maior, esse número nunca vai atingir toda a população. Sim. Então, as pessoas, além de usar um produto diferenciado, eles usam um produto de qualidade feito pelo artesão.
Com relação às oportunidades nos shoppings e no comércio em geral, as portas são realmente fechadas, não é? Porque eles consideram o artesão um concorrente potencial. E não alguém que possa atrair público para o shopping? Exatamente. Deveriam reverter a imagem, né? Seria uma atração a mais, não é? Um produto diferenciado, um produto de qualidade. Não é? Então seria uma alternativa a mais para diferenciar aquele shopping. Inclusive, nós temos aí, em um futuro breve, a inauguração de um shopping em Curitiba que, segundo a imprensa, deverá ser um dos maiores shoppings do sul do Brasil. Não é? E essa seria uma oportunidade de eles terem um produto diferenciado lá também, né? No shopping deles. Né? Voltando à questão de Curitiba, Wilson Guimarães, agora está sendo revitalizada, até uma obra assim de peso ali, a Praça Tiradentes, que é o marco zero da nossa cidade. Vocês têm reivindicado mais um dia da semana para que não chover 2 domingos, no mês vocês percam a metade da renda? A Praça Tiradentes poderia ser um local, a própria Rua 15 talvez fosse um ambiente para o artesanato aos sábados ou às quartas-feiras, né? Olha, Jorge, essa reivindicação é antiga, né? A feira nasceu em Curitiba no sábado, né, conforme já mencionamos. O domingo foi criada uma alternativa a mais para que não tivéssemos apenas um dia na semana. E com a perca da Praça Rui Barbosa, desde então, nós prosseguimos com essa reivindicação, porém, nem sempre ouvida e, infelizmente, não foi bem sucedida. Temos grande esperança em um futuro próximo que a gente venha conseguir um espaço. A Praça Tiradentes é um espaço interessante, é no centro da cidade. Nós temos também a praça na frente da Universidade Santos Andrades, que ali nós teríamos uma opção de estacionamento mais fácil, não é? Inclusive com hotéis circundando a praça, né? Em um período próximo. Então é realmente uma necessidade do artesão. Nós precisamos com a máxima urgência de um espaço a mais para trabalho. Outra questão, Wilson Guimarães, diz respeito ao design. A tua especialidade é cores, e eu sou cliente há muitos anos das carteiras do Wilson, e posso dizer que, por exemplo, você sempre está colocando modelos novos, e cada peça é fabricada individualmente, quer dizer, não é uma máquina que fabrica, é você, a tua família, a tua equipe lá que trabalha. A questão do design, como é que está o design hoje? Existem escolas ensinando os artesãos a desenhar, ou vai mais da criatividade de cada um dos artesãos, mais pela intuição mesmo? Como é que funciona isso? Olha, Jorge, hoje sempre, né, o artesanato sempre teve uma característica individualizada do artesão, né? Ela é uma coisa muito pessoal. Porém, com o desenvolvimento, né, e as necessidades e as opções tecnológicas e tudo mais, o design hoje é essencial, porque não adianta fazer apenas uma peça. Você tem que fazer uma peça que seja bonita, que seja apresentável, que tenha qualidade e que tenha plasticidade, né? Que seja fácil de se usar e que atenda às necessidades do consumidor. Então o design, sim, é muito importante. E nós sentimos falta, sabe, de um incentivo também nessa área. Né? Até uma necessidade, uma proposta nossa, que já desde a época da fundação da primeira associação profissional, seria um intercâmbio cultural para que viessem artesãos de outras regiões, de outro país, para passar novas técnicas e que os artesãos de Curitiba pudessem também se direcionar a regiões diferentes para que houvesse um intercâmbio cultural mais aprofundado no segmento. Você não tem observado esse tipo de, digamos, de troca de experiências, já que, como nós discutimos aqui, o apoio oficial ao artesanato sempre é limitado, né? Inclusive existem restrições aos visitantes. Se vem um visitante, digamos, do Rio de Janeiro expor em Curitiba, ele não consegue expor.
Há uma reserva de mercado aqui. Exatamente, não tem espaço destinado a eles. Não por parte dos artesãos que gostariam de ter esse contato, mas das autoridades que têm esse, vamos dizer assim, esse preconceito, seria isso? Seria uma falta de visão e de organização dos ambientes da feira, né? Até houve, na época que nós participávamos com mais efetividade, propostas nossas que tivesse espaços destinados aos visitantes, né? E normas que regulamentassem isso. Mas, infelizmente, não funcionou. E se sai um artesão de Curitiba, para o Rio de Janeiro também enfrenta os mesmos obstáculos. Mesmo problema. Então, nós entrevistamos o Wilson Estevão Guimarães, ele que é um dos fundadores da Feira do Artesanato de Curitiba. O tema de Gestão Pública em Debate de hoje foi Artesanato, Cultura e Renda. Muito obrigado, Wilson. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade.